Como vão, guerreiros? Tudo bem? Aqui quem vos fala é Aquiles. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tempo difícil que nós estamos passando. E eu gostaria aqui de citar um provérbio oriental para a nossa reflexão e para podermos falar sobre isso. Olha só, pessoal. Acredito que esse provérbio é conhecido para a maioria de vocês. Ouçam bem. Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. O que vocês acham, pessoal, do tempo que nós estamos vivendo? É um tempo fácil ou um tempo difícil? Deixa aí nos comentários. E outra coisa, pessoal, em que você se insere? Você é um homem fraco? Você é um homem forte? Eu creio, pessoal, que mesmo o mais blue pill que existe, ele se considera forte. Mesmo aquele rapaz que pega uma bandeira colorida, vai para uma manifestação se dizendo como feminista, esse cara, ele também se julga forte, certo? Todos os homens se julgam fortes. É difícil alguém dizer que é fraco. E as visões, pessoal, de fracos e fortes, ela muda conforme o grupo. O que acontece? Homens fortes criam tempos fáceis. Eu vejo, pessoal, que as guerras anteriores que foram vencidas por homens fortes, sejam eles rapazes muito novos ou homens mais velhos, esses caras criaram um tempo que hoje ele ficou tão fácil de viver que ele tornou as coisas difíceis. Vocês entenderam o paradoxo disso tudo, pessoal? Foi criado um tempo fácil e esse tempo fácil gerou homens fracos, que é o que estão aí na nossa geração hoje em dia, pessoal. Homens que não conseguem levantar de manhã sem ter a bênção da sua esposa, da sua namorada. Homens que não conseguem viver sem o celular do lado. Eles não conseguem ler um livro. Homens que precisam de um casamento ou precisam de uma relação para serem felizes. Sem isso, eles não são felizes. E o que acontece, pessoal? Eu não sei se vocês sentem isso que eu vou dizer agora. Mas o que é que eu sinto? Que nós estamos em uma guerra, em um tipo de guerra, é uma guerra diferente. Eu acredito que seja a primeira da história, nesse formato. É uma guerra de narrativas, é uma guerra ideológica e biológica. Eu sinto, pessoal, que estamos chegando ao final, mas não o final para gerar um novo começo. Não, não isso. Eu sinto, pessoal, que é o final de tudo. Não sei se vocês têm essa mesma sensação. Pode ser que seja só eu, mas se vocês têm essa sensação, deixa aí nos comentários, vamos falar mais sobre isso. Porque o que acontece, pessoal? Primeira Guerra, e principalmente na Segunda Guerra, jovens falsificavam documentos, certo? Para poderem se alistar. Tivemos aí rapazes com 16 anos de idade indo para a Segunda Guerra porque queriam participar, porque entendiam que estavam combatendo o mal, certo? E, pessoal, é o que iria acontecer. Se esses caras não tivessem combatido na Segunda Guerra e o outro lado tivesse vencido, o nazismo tivesse vencido, o mundo seria um lugar muito diferente hoje em dia. Eu não creio que seria um bom lugar, seria um lugar muito sombrio, mais até do que o momento sombrio que nós estamos enfrentando. Então aqueles homens fortes, eles criaram tempos de paz para que pudéssemos estar vivendo hoje em dia. É um tempo relativamente
fácil. Só que esse tempo fácil, ele criou e desenvolveu homens tão fracos que o momento já está começando a ficar difícil e a maioria desses homens não estão sabendo dar a volta e eles nem querem. Na verdade, eles aderiram ao sistema. Eles aderiram à Matrix. E os homens que de fato são fortes entenderam que a guerra já está perdida. Eles já perceberam que a guerra foi perdida e caíram fora. Olha que paradoxal isso, pessoal. Os homens fortes desistiram da guerra. Por quê? Porque não estão apegados a paixões. Diferentemente de movimentos, principalmente conservadores, e eu não sou contra os conservadores, tá, pessoal? Fui conservador muito tempo. Hoje, para mim, não importa mais. Façam o que quiserem. Se lasquem, como diz o padrinho. A questão é a seguinte. Hoje, quem é que está lutando ainda, pessoal, nessa guerra? São justamente os fracos. Por que os fracos? O conservadorismo, pessoal, é um tipo de cara que ele não quer perder a visão de um sonho. Ele tem um sonho e ele é tão apegado a este sonho que ele vai fazer o que for possível para não perder a esperança disso. Ele recusa-se a tomar a Red Pill, ele recusa-se a enxergar a realidade e, principalmente, pessoal, para os cristãos, é inadmissível que cristãos ainda tenham esperança nesse mundo e esperança de que as coisas irão melhorar, pessoal. É absurdo. E eu não quero ser hostil com ninguém, porque os cristãos, pessoal, que creem nisso, são cristãos que não entenderam a Bíblia e que não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus, pessoal, distribuiu muitas Red Pills. E eu indico, pessoal, inclusive aos irmãos que são ateus, que estão aí no canal, aos inscritos aí do canal, que deem uma lida no Novo Testamento, principalmente no que tange ao final dos tempos. Jesus, ele trouxe Red Pills muito importantes para o pessoal da época e que duram até hoje. Jesus, ele falou que este mundo jaz no maligno, ou seja, ele já estava dizendo que não havia mais volta para esse lugar. Em outra ocasião ele falou assim, ó, aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Ele está falando sobre esse sistema, pessoal, e que é um sistema duradouro, que sempre existiu, e que ele se fortalece a cada geração, de uma maneira lenta, porém muito gradual e robusta. Então alguns podem questionar, dizendo, mas Aquiles, como que você está dizendo que os conservadores são fracos, sendo que é eles que estão lutando? Eu digo por que eles são fracos. Eles são fracos porque ainda estão desesperadamente ligados às paixões desse mundo. Eles estão totalmente apegados nisso e eles recusam-se a soltar essa ideia. Eles recusam-se, e ainda com aquele pensamento retrógrado, pessoal, de tentar resgatar valores de 50 anos atrás, de um período que eles nem estavam vivos. Que se as mulheres aceitassem viver da maneira comportamental, como era 50 anos atrás, esses homens de hoje em dia, esses fracos que eu disse, eles não saberiam nem como agir, por causa da sua fraqueza de espírito, a sua fraqueza de temperamento. São homens doces demais. Eles não entendem como funciona o mundo real. Porque o mundo real para eles é feito de algodão doce. E eles entendem que no final do parque, na saída do parque, vai ter um prêmio para eles. E nós, rapazes, os fortes, já entendemos que não é assim. Nós não precisamos morrer no campo de batalha. Nós já entendemos que essa guerra foi perdida, ok, já perdemos ela.
Nós já entendemos, pessoal. Os espantalhos do sistema já venceram. Quem são os espantalhos do sistema? O feminismo e o socialismo barra comunismo. Esses espantalhos, pessoal, não são o sistema em si. O sistema, pessoal, ele não é feminista. O sistema, ele não é comunista. Mas o sistema usa essas duas variantes, essas vertentes ideológicas, para atingir o fim que eles querem, que é a dominação, que é a dominação comportamental e a dominação mental das pessoas. E esse sistema ele só responde a esse tipo de estímulo. Então, por que o sistema, pessoal, não está gostando e não está se adaptando bem ao estilo de vida MGTOW? Porque são homens que não estão se dobrando. E veja que interessante, pessoal. O MGTOW, ele desperta a raiva de conservadores, ou seja, a direita, e ele também desperta a raiva e o ódio da esquerda. É uma constatação interessante, vocês não acham, rapazes? Então, o que ocorre? Os homens fortes, eles estão se recusando a buscar os tempos de paz. Porque, primeiro, eles estão cansados da luta que já tiveram. Outra, eles estão deslegitimados e escolheram viver em plenitude o restante do tempo que nos resta aqui. Então a minha dica, pessoal, é: viva com plenitude esse resto de tempo que ainda temos. Suba no alto da montanha, tome a sua Onk Pill e veja o mundo se destruir, meu irmão. Não resta outra coisa a ser feita. Eu não estou dizendo que você deve ser omisso. As coisas que estão próximas de você e que você pode interferir para que você tenha uma melhoria no seu ambiente de vida, no seu habitat, no seu local de trabalho, faça. Não tem problema ajudar o próximo, pessoal. É bom, a filantropia faz bem ao coração. Ajude o próximo, não tem problema. Não vai lhe fazer mal algum ajudar o próximo, mas saiba que a guerra ela já foi perdida. Nós saímos do jogo, pessoal. Escolhemos sair do jogo. Isso é triste. Eu não falo isso com alegria, meus irmãos. Não falo isso com nenhum tipo de alegria. Pelo contrário, eu falo isso com pesar. Porque outrora, no passado, já fui um sonhador. Eu sonhei em fazer a diferença. Eu sonhei em deixar um legado no mundo, deixar uma família. Eu sonhei com filhos, meus amigos. Acreditem, já tive sonhos, aonde no sonho eu tinha filhos. Eu tinha um casal de filhos e eu tinha uma esposa que me amava. Passado o tempo, eu creio que isso vinha de algum tipo de memória residual, de algum filme, de alguma série, ou também de um ideal que nós construímos e que o nosso cérebro se apega àquilo. Porque a nossa mente, pessoal, ela se apega às zonas de conforto. Vocês entendem o que eu quero dizer? E às vezes a tua zona de conforto tem esse sonho do casamento, da família perfeita, que o mundo vai melhorar, que o mundo está caminhando para um bom lugar, que haverá paz, que teremos bons governantes. Nós sempre buscamos esse tipo de esperança. Então é por isso que eu digo, pessoal, os fracos, desta vez, são aqueles que ainda estão lutando. A guerra já foi perdida, a rendição já foi declarada. Estão lutando sozinhos em trincheiras, sem saberem se defender e sem saberem a cor do uniforme do inimigo. Estão degladiando-se uns aos outros, pessoal. E é por isso que eu digo, o MGTOW, ele não é contra o conservadorismo, ele não é contra o feminismo. Nós não somos contra
Nada desses aí. Nós somos apenas contra o sistema e queremos o máximo possível nos desvencilhar disso. Eu tenho essa sensação, irmãos. Não sei se eu estou na Black Pill, mas a sensação que eu tenho é que estamos caminhando para um fim muito sombrio e nos resta agora nos preparar para esse fim, mas de maneira plena, vivendo da melhor forma possível, se reunindo com seus amigos. Se você gosta de jogar um videogame, joga um videogame, investe num PC gamer legal. Se você tem intenção ainda de empreender, procure fazer isso com responsabilidade, de uma maneira que o sistema não venha ali sufocar. Se você pode trabalhar para ter uma renda passiva daqui a um tempo, faça isso para você viver mais tranquilo. Desfrute a companhia dos seus amigos, beba uma cerveja, esteja em boas companhias. Entendeu, pessoal? Se você é um empresário, cuidado com quem você contrata. Dependendo do gênero que você contratar, você pode sofrer processos. Vocês sabem do que eu estou falando, certo? Então faça de tudo para que vocês possam viver bem no final de tudo, para que vocês possam viver com plenitude. Pensem em vocês, mas também não deixem de estender a mão para um amigo e para um irmão que também estenderia a mão para vocês. Não percam tempo ajudando pessoas que vão, na primeira oportunidade, vão pisar em vocês e colocar vocês mais para baixo. Vivemos tempos sombrios, pessoal. Vivemos o pós-humanismo. Estamos pensando muito em nós mesmos. Eu sei que nós caminhamos para isso. É uma black pill muito pesada, mas ainda assim existem pessoas que amam vocês, que nos amam e que nós também não podemos deixar essas pessoas na mão. Pessoas que não nos deixariam na mão. Essas pessoas nós não podemos nos esquecer delas, porque nesse caminho que estamos indo para o fim, pessoal, temos que estar na companhia dos melhores. Esse aí é o recado, pessoal, de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí no canal, que se inscreveram, aqueles que têm compartilhado esse material. Estamos crescendo, aí o canal já passa de 300 inscritos, e eu creio que no futuro, quando outros ouvirem essa mensagem, o canal já vai ter passado de milhares de inscritos. Isso se não formos derrubados, né? Mas vamos fazer o possível para não sermos derrubados. Vou tentar, pessoal, escolher melhor as palavras para que possamos estar juntos por mais tempo. No futuro vamos criar grupos aí no Telegram para que possamos nos organizar, pessoal. Muito obrigado por tudo, meus irmãos. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Força!